Eu trabalho como cuidador de idosos e fui cuidador residente de uma mulher de 94 anos com Alzheimer por cerca de 1 ano e meio. Ela se chamava Maria e tinha acabado de se mudar para a casa da filha, que ficava em uma fazenda no interior. A Maria costumava dizer coisas estranhas regularmente. Por exemplo, ela frequentemente dizia que sua irmã falecida, mãe falecida e marido falecido estavam dentro da casa ou do lado de fora. Eu já trabalhava com pacientes com demência há alguns anos, então isso nunca me incomodou. Maria tinha pavor da floresta. Ela sempre me contava sobre os perigosos animais que espreitavam lá fora e me dizia que era muito fácil se perder. Então, eu deveria sempre ficar dentro de casa. Ela também se preocupava porque, segundo ela, sua mãe e seu marido atravessavam o corpo dela às vezes. Novamente, eu preciso reforçar que esse tipo de coisa não era tão preocupante considerando a sua condição de saúde. Eu já trabalhava com ela cerca de 6 meses quando comecei a acordar com ela andando pelos corredores no meio da noite. As alterações comportamentais após o pôr do sol são um fenômeno bastante comum em pessoas com Alzheimer, então isso ainda não me preocupava. Mas ela começou a ir frequentemente até uma janela específica para rir e conversar, como se estivesse interagindo com alguém do lado de fora. Quando eu perguntava o que ela estava fazendo, ela dizia: "Minha mãe estava lá fora." Aquilo era meio estranho, mas a sua percepção de mundo era diferente agora. Numa certa noite, no auge do inverno, a filha de Maria e eu fomos acordados pelo alarme ensurdecedor da casa. Imediatamente, a filha e eu verificamos todas as portas e janelas, mas nenhuma delas parecia ter sido aberta. A única coisa que faltava era a Maria. Ela não estava em lugar nenhum da casa. Em pânico, corri para fora para tentar encontrá-la, enquanto a filha continuava a procurar dentro da casa. Naquela noite estava nevando levemente, então procurei por pegadas na neve, mas não havia pegadas em lugar nenhum. Depois de procurar e gritar pela floresta por 10 a 15 minutos, comecei a voltar para a casa. A filha de Maria já estava ligando para a polícia. Quando me aproximei da casa, finalmente pude ver Maria parada do lado de fora daquela janela, onde normalmente ficava rindo e conversando. Não havia uma única pegada na neve ao redor dela, o que significava que ela estava ali há um bom tempo. E curiosamente, ela não estava gelada ao toque. Simplesmente estava lá, rindo de forma despreocupada, e nem percebia que estava do lado de fora no frio congelante da neve. Depois daquela noite, as visitas noturnas de Maria àquela janela se tornaram mais frequentes. No entanto, as visitas se tornaram menos alegres. Em vez de ficar rindo, ela passou a discutir com a janela e gritava com quem quer que seja que ela acreditava que estava ali. Então, um certo dia, ela simplesmente parou de visitar a janela. Uma das últimas conversas que tive com ela, antes de ela descansar eternamente, foi sobre o seu desejo de que, quando ela partisse, não a deixassem levá-la para a floresta. Eu espero que não a tenha levado.